Fala galera, tô de volta. Eu tava um pouco sumido aqui, eu venho aparecendo mais lá no Simplifica, mas eu decidi voltar pra cá porque aqui eu consigo ajudar os meus alunos, que eu conheço particularmente a dificuldade de cada um deles, sem atrapalhar o cronograma do Simplifica. Então preste atenção. Como boa parte dos meus alunos e de vocês que seguem aqui querem fazer EPCA, eu decidi trazer uma questão de gráfico, porque o cara aprende lá que a equação de segundo grau é x2 mais bx mais c, mas não consegue fazer uma questão de análise gráfica. Então vou te mostrar nesse vídeo quais os principais aspectos que você tem que analisar de um gráfico, seja de função afim ou de função quadrática. Não sai do vídeo porque cada um deles a gente vai trazer uma novidade nova. Novidade nova, pegou a visão, né? Então se liga. Me deparei com um gráfico de uma função afim. O que eu sei? Esse gráfico é uma reta. Essa reta ela pode ser crescente ou decrescente. Primeiro caso, olha o que acontece. Quando eu aumento os valores de x, os valores de y diminuem. Isso representa para a gente uma função afim decrescente. Quando um aumenta, o outro cai. Sim, decrescente. Quando que uma função afim é decrescente, Pablo? Simples. Ela é decrescente quando o seu coeficiente angular, o cara que acompanha x, for menor do que zero. Então, para isso aqui acontecer, para essa função ser decrescente, a minha conclusão é que m tem que ser menor do que zero. Primeira conclusão. Show de bola. E o n? Como que eu faço para analisar o n? O n é dado pelo ponto de intersecção entre a reta e o eixo y. Olha só. Aqui é o meu n. N. Só que, Pablo, esse n ele está abaixo da origem, ele está na parte negativa do eixo y. Então significa dizer que o n é menor do que zero. Show de bola! Agora vamos ver a 2 para vocês fazerem um comparativo. Olha só, 2. Nesse caso, olha o que está acontecendo. Conforme aumenta os valores de x, os valores de y aumentam também. Ó, peguei esse valor aqui, quando x era 0, o y era um valor negativo. Aumentei. Quando x está aqui, quando x é um valor raiz, o meu valor de y é 0. Então, conforme eu aumento um, o outro também aumenta. Isso caracteriza para a gente uma função afim crescente. Olha o comportamento. Subindo, sempre de cabeça erguida. Então, nesse caso, o meu coeficiente angular, que é quem acompanha x, é maior do que zero. Ou seja, menos p precisa ser maior do que zero. Só que se menos p é maior que zero, significa dizer para a gente que p é menor do que zero. Então aqui já vem a primeira pegadinha. Não sai do vídeo porque tem mais, fica ligado. Show de bola. Agora, eu preciso me atentar também ao ponto de intersecção entre a reta e o eixo y. Ó, esse ponto de intersecção, ele tá na parte positiva ou na parte negativa do eixo y? Pô, Pablo, tá abaixo do zero, então é negativo. Perfeito, significa dizer que menos q é menor do que zero. Se menos q é menor do que zero, significa dizer que q é maior do que zero. Show de bola, jogador? Prestou atenção? Perfeito, né? Então agora vamos analisar uma função quadrática. Me deparei com uma função quadrática. Uma função do tipo ax2 mais bx mais c. Qual é o curioso que a gente tem? Prestou atenção? Vem que vem. Primeira coisa que você vai analisar. A primeira coisa que você vai analisar, que é imediato. Bati o olho, eu vejo. A função ela tem concavidade, barriguinha, para cima ou para baixo? Pô, se for para baixo igual aqui, ela tem a concavidade para baixo e, portanto, o valor de A, o coeficiente líder, o cara que acompanha x ao quadrado, é menor do que zero. Se fosse barriguinha para cima, significaria dizer que o cara que acompanha x ao quadrado, o coeficiente líder, é maior do que zero. Então, nesse caso, 3. O meu A precisa ser menor do que zero. Por quê? Porque a concavidade é voltada para baixo. Primeira coisa que eu percebo. A segunda coisa é, qual é a outra coisa que eu vou analisar? Termo independente. O que é o termo independente? É o cara que está sozinho. Ele é dado pela intersecção entre o eixo y e a curva, a parábola nesse caso. Mesma coisa, ó, o termo independente era a intersecção, termo independente é a intersecção. Então esse terminho aqui é o c. Ou seja, o c está abaixo do zero, não está? Então, de novo, o c é menor do que zero. E como que eu faço para ter um parâmetro sobre o b? Cara, presta atenção. O b, ele é dado por... Eu sei que é a soma das raízes positiva.
Se a soma das raízes for positiva, a gente tem aquele menos b sobre a é a soma das raízes. E também posso pensar no x do vértice, porque o b é a coordenada do ponto máximo ou mínimo de uma função. Marquei aqui para a gente o ponto. Ó, esse ponto aqui seria o meu ponto máximo que essa função chega, o máximo que ela atingiu. E esse ponto ele é dado por menos b sobre 2a. Lembra que a coordenada do vértice é menos b sobre 2a? Então eu sei o seguinte, menos b. Quem é b? É o cara que está acompanhando x elevado a 1. Ou seja, menos b, porque menos b que acompanha x, dividido sobre 2 vezes a. Isso precisa ser... Presta atenção, meu x do vértice ele está positivo. Está à direita do zero. Então isso daqui tem que ser maior do que zero. Ou seja, menos b é a mesma coisa que b. Então b sobre 2a é maior do que zero. Só que vem comigo, presta atenção aqui que a pessoa erra. Pega a visão. Olha só, se o meu a é menor que zero, eu estou dividindo b por um número menor do que zero, querendo que isso seja um número maior do que zero. Se b for um número positivo, um positivo por um negativo dá negativo. Não funciona. Então b precisa ser um número negativo, para que essa condição seja satisfeita perfeitamente. Então b tem que ser menor do que zero, negativo. Agora vamos para 4. Pablo, função quadrática. Bati o olho, primeira coisa que eu olhei, se o a é maior ou menor que zero. Qual a concavidade? Se a concavidade for para cima, show de bola. Concavidade para baixo, show de bola também. Ó, concavidade para baixo. Todo mundo olhando, ó, a barriguinha do tio. Para baixo. Se a concavidade for para baixo, significa dizer que o a, o termo que acompanha x ao quadrado, é menor do que zero. Ou seja, menos r, menor do que zero. Se o menos r é menor do que zero, significa dizer que o r é maior do que zero. Show! Achei lá a parada com r. Segunda coisa que eu bato o olho, percebo. O c, o termo independente. Aqui o c. Nesse caso, meu c é o termo independente. Então vamos lá. Esse t é maior ou menor do que zero? Ele é menor do que zero porque está na parte negativa do y. Então meu t é menor do que zero. T menor do que zero. E agora eu posso olhar novamente, pensando na mesma coisa, o x do vértice. Por quê? Menos b sobre 2a, menos s sobre menos 2a. A razão entre o termo que acompanha x e o dobro do termo que acompanha a, o dobro do termo que acompanha x ao quadrado, negativo, isso tem que ser o x do vértice. Então, menos s sobre menos 2a, negativo com negativo, dividir menos s por menos 2a é a mesma coisa que dividir s por 2a. Como se eu tivesse cortado menos 1 em cima e embaixo. E, preste atenção, preste. Se liga. A última coisa que mata... Última não, falta mais uma, não sai do vídeo ainda não. Olha só. Menos s sobre 2a, que é o x do vértice, ele é dado por a coordenada do x do vértice. Marquei aqui o meu x do vértice. Cara, o meu x do vértice, presta atenção, o x do vértice ele é mais ou menos aqui. Ele é um valor negativo. Ou você poderia pensar também o seguinte, a soma de dois números negativos é um negativo. Então, menos b sobre a, que é a soma das raízes, tem que ser negativo. Então, s sobre 2a, o x do vértice, precisa ser menor do que zero. Só que a, nesse caso aqui não é a, né? É s sobre 2r, aqui é 2r. 2r. Só que r é um número positivo. Então, s tem que ser um positivo por um positivo dá positivo. Então, s precisa ser um negativo. Então, s menor de que zero. Agora, vamos lá. Agora a gente consegue, enfim, analisar as opções que a EPK me deu. MNBC maior que zero. Vamos ver. M é menor do que zero. Menor do que zero. N menor do que zero. Um negativo vezes um negativo deu positivo. Então, o produto entre esses dois aqui é menos, menos. O B. B é um número menor que zero. Menos. C. C é um número menor que zero. Menos. O produto entre números negativos, 4 números negativos dá um positivo. Isso é mentira ou verdade? Verdade. Top, show de bola. Agora, vamos analisar de baixo. PQ dividido por ATS é menor do que zero. Vamos lá. P é um número negativo. Onde tem P eu boto menos. Q é um número positivo.
A é um número negativo. C é um número negativo, não aparece. T é um número negativo. S é um número negativo. Então, o produto entre menos com mais deu menos. Menos com menos, menos, menos dá menos, né? O produto entre três negativos é um negativo. Um negativo por um negativo dá positivo. Então, isso daqui é maior do que zero. Então, essa sentença tá falsa. Não serve. Agora, S² mais 4RT maior que zero. Eu consigo qualificar isso sem problema, mas eu nem vou olhar isso daqui pelo aspecto de analisar sinal. Eu vou perceber o seguinte, isso daqui representa o delta. É B² menos 4AC. Sim? Show de bola. Ó, se eu fizesse o delta, ficaria delta B² S² menos... vou até botar aqui em cima, ó. Delta B² menos 4 que multiplica menos R que multiplica T. Então, delta é igual a S² mais 4RT. Show de bola? Prestou atenção, jogador? Então, o que tu percebeu, jogador ou jogadora? Então, o que tu percebeu? Cara, eu preciso fazer uma análise a partir do meu delta, do meu discriminante. O meu delta ele pode ser maior que zero, igual a zero, menor que zero. Quando o delta for maior do que zero, você tem duas raízes reais distintas. Quando o seu delta for igual a zero, você tem uma raiz real dupla, multiplicidade 2. Quando o seu delta for menor do que zero, não tem raízes reais distintas. As raízes são complexas, muito complexas para explicar. Isso não está abordando em edição edital, só números reais. Então, por exemplo, se eu pegasse aqui esse caso 3, olha o que rola. Não tem intersecção com eixo X, então não tem raiz real. Se não tem raiz real, eu saberia que esse deltinha aqui, ó, ele precisa ser menor que zero. Nesse caso tem raiz real, tem intersecção com eixo X. Quantas intersecções? 2. Então, se eu tenho duas intersecções, significa dizer que eu tenho duas raízes reais e distintas, porque são dois pontos diferentes. Sendo assim, o meu delta precisa ser maior que zero. Então, isso aqui tem que ser maior que zero com toda a certeza do mundo. Então, S² mais 4RT tem que ser maior que zero. Isso é uma verdade. Tranquilo? Então, eu espero que vocês tenham entendido o máximo possível aí sobre análises gráficas. Isso é importante. Eu decidi trazer porque os alunos ficam... Não, mas eu sei o Bhaskara. Cara, presta atenção porque a EPIK é um pouquinho mais maliciosa. Se você ficou até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você está interessado e provavelmente você vai fazer EPIK. Eu tenho um grupo focado 100% em CN EPIK. Se você vai fazer AFA, me desculpa, não é para você ainda. Se você vai fazer CN ou EPIK, é para você. A gente está te esperando. Link aqui na descrição. Clica. Não esquece de curtir e compartilhar, porque eu tô de volta. Então, vamos pro próximo vídeo. Vem que vem.